Olá, bom dia. Terça-feira, 8 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nosso estúdio o secretário de Gestão de Santos, Fábio Ferraz, e o cientista político Fernando Chagas. Juntos vamos repercutir os principais fatos da região e do nosso país. Bom dia para vocês, obrigado pela presença, Fábio, obrigada. Bom dia, Paula, Chagas, todos os telespectadores. Estamos à disposição, uma satisfação enorme. Primeira vez que eu participo desse programa, que já virou uma tradição na nossa cidade, na nossa região. Então, muito feliz aqui em estar contribuindo com o dia a dia da Baixada nesse espaço. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fernando, é um prazer enorme receber você depois de tantos anos, trabalhamos juntos em outras emissoras. É com muito carinho que a gente recebe você. Bom dia a todos, Bom dia. Em especial aos telespectadores da Santa Cecília TV. E como nós já conversamos lá fora, né? Matar saudade. Oh, isso é bom. E é bom falar de política, gente, com gente que fala para o nosso povo mesmo, porque tem muitas questões que nós vamos tratar hoje que o objetivo é levar para você um olhar diferente, que esse é o nosso objetivo diário aqui no Bom Dia Baixada. Vamos às notícias, então, as notícias do dia. A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira que parte dos contribuintes que aderiram ao Programa de Regularização de Recursos deixaram de pagar mais de 4 bilhões de reais em impostos e multas. Dos 50 bilhões de reais anunciados, foram repatriados efetivamente cerca de 46 bilhões de reais. Os contribuintes que deixaram de pagar os valores declarados à Receita Federal serão cobrados agora na integralidade, sem os benefícios da lei de repatriação. Apesar do calote parcial, os senhores consideram válida a aplicação da chamada lei de repatriação. E vale lembrar que, pelo que eu venho acompanhando os noticiários, esse valor que voltou para o país, é no que diz respeito a multas e impostos. O valor real, a gente não sabe. É muito difícil, é muito maior com toda do certeza, isso, né, Fernando? De uma certa forma, eu sou favorável sim à repatriação, por dois motivos. O Brasil passa por um momento fiscal que é fiscal, né? Nós temos muitas despesas e poucas receitas, então todo o dinheiro que vier é bem-vindo. Por outro lado, todos que têm dinheiro lá fora, eles hoje têm interesse em trazer o dinheiro para o Brasil, legalizar. Por quê? Hoje, com a comunicação e a tecnologia internacional, é fácil você rastrear e pegar essas pessoas que têm dinheiro lícito, ganho licitamente, porém não declarados. E esse dinheiro vem facilitar também investimentos no Brasil pelos próprios empresários, né? Esse dinheiro vindo para o empresário no Brasil, logicamente ele vai ser investido nas empresas e vai gerar emprego e renda para todos, né? Ainda tem um valor lá fora muito grande que provavelmente haverá uma nova lei para que permita que novos valores entrem no Brasil, só que dessa vez com uma multa maior, sendo uma multa maior e um imposto maior, um imposto de renda maior, logicamente o valor também será maior. Então hoje é uma necessidade no mundo de repatriação desses dinheiros que são lícitos, não os ilícitos. Recursos ilícitos, eles não entram nesta lei. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e a gente já traz outras informações. Concorda, Fábio? Não tenho dúvida nenhuma. E, assim, é muito importante a gente contextualizar também o momento brasileiro, né? A gente vai fechar o segundo ano consecutivo de PIB negativo. PIB negativo significa, bem resumidamente, o seguinte: o PIB é a soma de tudo que foi produzido num país. Então, daquilo que foi produzido, se a gente fechou positivo, tem algum lucro para ser reinvestido. Se você fechou negativo, alguém fica sem receber. Então, 2015 a gente fechou negativo, 2016 projeção 3,6 negativo mais uma vez. Muito bem. Para 2017, há uma perspectiva de uma retomada de PIB, mesmo que pequeno, ou seja, de crescimento do país, mesmo que pequeno. Qualquer dinheiro é muito válido. Qualquer dinheiro nesse momento de dificuldade, é extremamente válido. Então, esse dinheiro vem em boa hora. E cabe, sim, ao poder público buscar mais fontes de recursos como essa, como o Fernando Chagas bem definiu. Fonte lícita, a gente não está falando de ilicitude, mas também olhar as ilicitudes. Isso também é importante. É outra agenda, mas é fundamental. Ou seja, o dinheiro que foi enviado para o país de forma irregular, a gente ter aí uma força-tarefa, de fato, para que a gente consiga repatriar também esse dinheiro, trazer esse dinheiro de volta, porque esses recursos
farão muita falta, caso não venham, principalmente já para o exercício de 2017. Corroborando com o que o Fábio falou, é importante salientar isso, né? O dinheiro ilícito, ele vai ser rastreado e vão ser punidos por utilizar esse dinheiro, ganhar e utilizar esse dinheiro ilicitamente. Inclusive os bancos da Suíça, eles vão notificar todos os correntistas que não repatriaram o dinheiro para que retirem esse dinheiro dos bancos da Suíça. Vamos chegar a uma conclusão, né, para o pessoal de casa poder entender um pouco mais. Pela ordem natural das coisas, eles vão rastrear e vão chegar nesses valores ilícitos. Pela ordem natural das coisas. Se isso vai acontecer, aí já virou motivo de chacota algumas questões do país que a gente não sabe até que ponto realmente vai, porque a gente sabe a quantidade de políticos, principalmente, que mandam dinheiro para fora, ou até mesmo empresários. Então, assim, vai do interesse. Pela ordem natural das coisas, pela investigação, a gente deduz que isso vai realmente acontecer. A tendência é essa. A tendência é essa. Eu sou bastante otimista por dois motivos. Eu prefiro ser. Por dois motivos importantes. Primeiro, uso de ferramentas de tecnologia da informação. Sim. Talvez há 5, 10 anos atrás, a coisa não era tão tecnologicamente avançada. Como está agora. Então, hoje, as ferramentas de tecnologia nos permitem índices de transparência, de accountability, né? Uma palavra inglesa que significa transparência de responsabilidade social. Então, e fiscal também. E fiscal. Enfim, você tem uma amplitude maior de como enxergar as coisas. Então, essas ferramentas ajudam muito. E segundo, momento de necessidade de transparência, ou seja, cobrança da opinião pública, os efeitos ainda de 2013 são muito claros, os efeitos de 2014 ainda são muito claros, ou seja, tudo que aconteceu no país nesses últimos anos nos obrigam a que se busque inteiro, essa transparência. Sim. E é uma realidade mundial. A realidade mundial. Por que eles estão também perseguindo o dinheiro ilícito? Justamente tráfico de drogas, tráfico de armas e até tráfico de seres humanos. Então o mundo inteiro hoje é contra esse tipo de ilicitude. Sim. E normalmente na Suíça, em outros paraísos fiscais, aqui mesmo no Uruguai, né, havia muito dinheiro ilícito desses crimes e que o mundo inteiro não aceita mais. Então hoje há um comportamento mundial pela tecnologia, como o Fábio falou, para combater esse tipo de ilicitude e realmente legalizar, repatriar para todos os países, não só para o Brasil, outros países já fizeram o dinheiro lícito e o dinheiro ilícito, ele ser devolvido para os países e as pessoas que utilizaram esse dinheiro ilicitamente e regularmente serem punidos. A gente ainda continua falando sobre isso. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que vai propor a abertura de uma nova janela para regularização de recursos mantidos ilegalmente no exterior a partir de 1º de fevereiro de 2017. De acordo com o Renan, a proposta deverá ser apresentada no início de janeiro e já teria percebido também uma sinalização positiva do presidente Michel Temer. A proposta necessita de aprovação do Congresso Nacional. Em caso de uma nova oportunidade, vocês acreditam que os investidores se sentirão mais seguros para aderirem à regularização fiscal? Você tocou num ponto importante, mais seguro, porque muitos que têm dinheiros lícitos lá fora não trouxeram, devido à insegurança jurídica. Muitos temem que eles podem ser processados por lavagem de dinheiro. Exatamente. Então, neste caso, o que eles querem? Uma lei mais clara que garanta que eles não serão processados caso eles tragam esse dinheiro. Então, ainda tem muito dinheiro lá fora. Eu acredito que apenas 50% dos recursos lícitos que estejam lá fora, que foram repatriados, e ainda há mais 50%, no meu modo de entender, que podem vir para o Brasil, desde que tenha mais segurança jurídica, que eles não sejam processados amanhã por lavagem de dinheiro ou qualquer outro tipo de crime. Então, tendo mais segurança jurídica, mais recursos virão. É como o Fábio falou, hoje, qualquer recurso que vier licitamente é importante para o Brasil. E acho que a pergunta que não quer calar, né? É bom que sobra algum para alguém aqui no bom sentido, eu estou querendo dizer, né? Sobra alguma coisa para os municípios também. Vai entrar dinheiro, vai entrar esse tipo de recurso aí para o Brasil, automaticamente vem alguma coisa para os municípios? No caso hoje não. Na legislação atual,
A maior parte vai para a União e uma pequena parte vai para os estados. Os estados junto com o Fundo de Participação dos... Nem micro vem para a gente? Não, para o município não. Nessa nova legislação que está para ser aprovada, também viria para os municípios, Sim. pelo Fundo de Participação dos Municípios na arrecadação da União. Porém, é uma parcela mínima que Bem viria. pouca. A caso do município de Santos, Fábio sabe disso, viria Sim. uma parcela mínima. E esses recursos que vêm da repatriação, eles vão, na realidade, para cobrir os rombos. Como o Fábio falou, o PIB caindo naturalmente, nós temos um rombo, o que eu digo, o déficit de 170 bilhões, 60 bilhões que vêm são para cobrir justamente esse déficit. E o mesmo deverá ser feito nos estados, que os estados também estão com rombos muito grandes, caso do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então não é um dinheiro para aplicar na saúde e na educação, não é um dinheiro para pagar funcionalismo, é um dinheiro para cobrir o rombo da União de 170 bilhões, 60 bilhões virão para cobrir esse rombo. E outra, né, antes até do Fábio falar, é só importante ressaltar o seguinte, nós falamos diversas vezes aqui no programa, desde quando começou isso, a questão da repatriação, que poderia até sobrar alguma coisa para os municípios, porque muito se falava em torno desse assunto, mas sem nenhuma certeza, porque ainda era muito... Agora que o assunto veio realmente à tona, muito se discute com mais certeza, né? A questão que a gente também falava que era para aproveitar essa oportunidade, no caso, os estados, porque esse dinheiro estava entrando, mas que não era certeza que outras oportunidades surgiriam, mas pelo jeito, parece que ano que vem realmente vai se abrir uma nova janela aí. Com certeza, o Michel Temer já aprovou a proposta, o Renan Calheiros vai... Até porque organiza um pouco a casa, né? Numa casa que está endividada e qualquer dinheiro é bem-vindo. Sendo muito prático, os poderes públicos, de uma forma geral, precisam de dinheiro. E essa é uma maneira de você cobrir esse déficit que a gente popularmente fala de rombo. Ótimo, Fábio. Veja, aqui tem duas coisas. Primeira, de certa forma, acredito que chega em dinheiro. A análise do Chagas é perfeita. Só que aí você tem aquela boa história de um passo o outro. Então, se você tem o recurso para poder promover investimento, naturalmente, lhe sobra mais possibilidade de você prover custeio, que é o dinheiro do dia a dia. Então, sim, indiretamente, chega na ponta, porque você tem o dinheiro que faltaria para a ponta, com esse dinheiro vindo, você manda para o investimento necessário e tem um pouco mais de tranquilidade de fazer o investimento na ponta, ou seja, o custeio do dia a dia. Então, indiretamente chega. Agora, um outro ponto que eu acho que é o principal é ambiente. Infelizmente, nos últimos 2, 3 anos, o ambiente de investimento, principalmente investimento privado no país, foi péssimo. O empresariado, de certa forma, os investidores mais significativos não se sentiram confortáveis em promover investimentos no país. Está aí o resultado, como a gente já falou, PIB negativo 2 anos. Me parece que agora a gente tem uma mudança de comportamento para permitir um novo ambiente. Aí, inclusive, eu sei que o tema é extremamente polêmico, mas passa a PEC 241 ou PEC 55 agora recebida no Senado. A PEC ela propicia uma segurança do ponto de vista de longo prazo para você promover investimentos. Você pode ter uma discussão que eu acredito, pessoalmente, eu não vejo muito sentido nela, de que, olha, você vai ter diminuição no investimento social. Não vejo dessa forma. Eu vejo de uma forma bem mais rasa, mais simples. A gente está colocando limite. Olha, nós temos isso de dinheiro para os próximos anos. Nós precisamos gastar isso. Ao contrário, a sociedade deveria compreender dessa forma que, olha, talvez pela primeira vez no país, pelo menos no médio prazo, se colocou uma regra clara, o poder público pode gastar o que tem, o que me parece tão simples, né? Na nossa casa, você ganha 1.000, você pode gastar 1.000. Você não pode gastar 1.500. Se não entrar no cheque especial. Se entrar no cheque especial... Você vai rolar uma dívida. Se você rola uma dívida, tem uma hora que a dívida não se sustenta. E quebra. É exatamente isso o poder público. Aí quebra. O que mais tem é brasileiro nessa situação, isso. Né? Então essa é a discussão que está sendo colocada agora. Me parece que a gente está tendo algumas medidas que propiciam um cenário mais satisfatório ao país. E aí um tema bastante importante que a gente falou aqui bem rapidamente também, que é a rediscussão do Pacto Federativo. O que é isso? O que é esse negócio, Pacto Federativo? De forma bem simples, é a divisão de obrigações e também de receitas que os 3 entes da federação têm, União, Estado e Município.
Só para ficar uma ideia geral aqui, hoje há uma concentração nítida de tributos na União. 60% na União, 25% nos estados, 15% nos municípios. Olha a diferença. Tá aí o número. Então, veja, de tudo, de forma bem objetiva, de tudo que se arrecada, de todos os tributos, e diga-se de passagem, a nossa carga tributária é elevadíssima. 36% do PIB. Perfeito, perfeito. Então, de tudo que se arrecada, 15% chega no município. E onde é que está o maior número de cobranças? No município. Porque vamos combinar aqui que o munícipe, as pessoas vivem nas cidades. As pessoas, olha, tem um problema na saúde, ela pega o prefeito, como é que faz para resolver isso? É o primeiro político que ela vai cobrar. Vereador, cobrar o governador, cobrar o presidente da República, é muito mais difícil, muito mais distante. E, por outro lado, você tem 15% de tudo que se arrecada e uma responsabilização muito grande. Então, essa discussão tem que ser refeita. O presidente Michel Temer também já sinalizou que pretende promover essa discussão. Em resumo, deixar mais recursos, centralizar mais recursos nos municípios. Isso é muito importante. E desde a Constituição, rapidamente, desde a Constituição de 1988, os deveres dos municípios aumentaram e os recursos diminuíram. Esta é a verdade. Então, nós precisamos de mais recursos para o município. Para que o dinheiro ir para a União, passar pelo Estado e vir para o município, se ele pode ficar para o município? Outro ponto que o Fábio falou, a PEC dos gastos é super importante, porque vai equilibrar as contas. Não se vai gastar mais do que arrecada. Isso ganha confiança. Ganhando confiança do empresariado, tanto nacional como internacional, tem mais investimento, é o que nós precisamos. E, por outro lado, uma coisa que o brasileiro parece que está entendendo. O orçamento, ele tem que ser receita e despesa, só gastar o que arrecada. E no Brasil tem essa impressão que pode se gastar mais do que arrecada. O que acontece? Entra no cheque especial e o poder público também quebra. Quando o poder público quebra, nós ficamos nessa situação de recessão, porque não tem outra maneira. Ou você diminui investimento e o Brasil não cresce, ou você emite moeda. Emitindo moeda tem inflação. Então chegou um momento que o Brasil tem que, pela primeira vez na história, escolher, ter prioridade. Dentro do orçamento, eu só tenho essa receita. Quais são as minhas despesas prioritárias? São essas. Então, com essas que eu vou gastar. Se gastar a mais, vai acontecer o que nós estamos vendo atualmente. Gastamos demais, tem receita de menos e o Brasil entrou em recessão. É importante a gente ressaltar que a gente está tendo aqui, no caso o Fábio, ele tem, é secretário de Gestão de Santos, tem a sua experiência diante do município, assim como o Fernando Chagas, que além de jornalista, ele também tem um olhar econômico para essa situação. Então, é interessante a gente ver trazer esses dados aqui para que você, munícipe, você, telespectador, chegue à sua conclusão. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo comercial. Você continue com a gente, voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. Hoje recebemos o secretário de Gestão de Santos, Fábio Ferraz, e o cientista político Fernando Chagas. O programa de ontem debateu a questão da saúde na região, que reflete no atendimento de emergência no município de Santos. Apesar do Hospital dos Estivadores não ser planejado para esse tipo de atendimento, é certo que há uma grande expectativa em relação à abertura deste equipamento, mesmo que em caráter parcial. O desembargador de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Maurício Fiorito, manteve a liminar que suspende o contrato da Prefeitura de Santos com o Instituto Oswaldo Cruz, que gerencia o Hospital dos Estivadores. Fábio, há condições de superar este entrave jurídico sem a necessidade de um novo processo licitatório? Ou seja, existe risco do Hospital dos Estivadores não abrir este ano? Total possibilidade de reversão. Paula, em resumo, nós temos aí a seguinte situação quanto ao Hospital dos Estivadores. Primeiro, é sempre importante a gente lembrar a importância desse equipamento para a saúde pública, não só da cidade, mas para a região num todo. Só em números gerais, só para o telespectador ter uma noção da amplitude, toda a rede hospitalar da cidade de Santos tem cerca de 280 leitos no todo, incluindo rede privada e pública. E eu estou falando de todos os hospitais, inclusive privados, que funcionam na nossa cidade. O Hospital dos Estivadores, na sua totalidade, permitirá mais de 224 leitos, pouco mais de 220 leitos num todo. Portanto, percebam a importância do hospital, que quase, de certa forma, dobra o número de leitos disponíveis na nossa cidade. Evidentemente, isso a gente fala do ponto de vista regional.
a obra acabou, a obra está pronta, o hospital está 100% pronto, entregue. Concomitante ao final da obra, evidentemente, nós iniciamos o processo de chamamento público para selecionar a entidade que vai fazer o gerenciamento junto à prefeitura do hospital. Nós temos uma opção clara de ter uma organização social colaborando conosco, um modelo que já em Santos já vem funcionando e funcionando muito bem, está aí a UPA Central que apresenta bons resultados. Fizemos uma seleção, ao todo foram 6 entidades que se buscaram aí participar dessa qualificação e, portanto, da possibilidade de administrar o hospital em conjunto à prefeitura. E, ao final, o Hospital Oswaldo Cruz, o Instituto Alemão Hospital Oswaldo Cruz, foi o vencedor. De certa forma, para nossa alegria, trata-se de um dos principais hospitais do país, talvez entre os 3 melhores hospitais do país e da América Latina, não tenho a menor dúvida disso. Por que o pessoal do Hospital Oswaldo Cruz se interessou em participar desse processo? Por 2 razões básicas. Primeiro, conheceu a estrutura do próprio hospital. O hospital foi totalmente remodelado, foi uma obra bastante significativa e é um hospital extremamente bem estruturado. Eu não tenho dúvida que o melhor hospital em termos estruturais da Baixada Santista, incluindo rede pública e privada. Segundo, confiabilidade no município de Santos em honrar com seus compromissos. Mesmo nesse cenário de crise econômica, de dificuldade, Santos honra os seus compromissos e tem condições de sustentar bons contratos. A seleção foi feita, assinamos o contrato, tivemos agora mais uma demanda judicial que diz o seguinte: a nossa lei, ela fala que quem vai administrar o hospital necessariamente tem que comprovar que tem 3 anos ao menos de experiência efetivamente na prestação de serviços hospitalares. O Instituto Oswaldo Cruz é uma entidade que foi criada pelo Hospital Oswaldo Cruz para justamente poder participar de ações como essa. Por quê? A organização social é diferente de um hospital privado. Aqui não visa lucro. Então, você, ao final do exercício, você fecha aquele exercício, evidentemente honra os seus compromissos, mas você não tem lucro ao final. Então, é uma lógica um pouco diferente. Só que ficou demonstrado e amplamente demonstrado na documentação que foi apresentada que, na verdade, o Hospital Oswaldo Cruz e o Instituto Hospital Oswaldo Cruz fazem parte de uma mesma corporação, de uma mesma instituição. Então, nós, da Prefeitura de Santos, nos sentimos absolutamente convictos dessa comprovação. E o Hospital Oswaldo Cruz é um hospital centenário, tem ampla especialização na área de saúde, e isso é notório. Aí é uma discussão burocrática, técnica, de que se é válido essa... Mais formalista do que de conteúdo. E eu diria mais, eu acredito assim, o ganho público sobre o hospital efetivamente estar funcionando com essa riqueza de valores que a gestão do pessoal do Oswaldo Cruz traz para a cidade, para a região, é enorme. Então, é um extremo formalismo burocrático que, na nossa visão, não tem sentido em prosperar. É claro, a Prefeitura já promoveu todas as medidas judiciais, nós acreditamos muito que o Poder Judiciário terá total condição de superar essa situação e que teremos, sim, esse contrato válido, a retomada do final da operação, da instalação do hospital e, claro, e principalmente, o início das atividades do hospital explodadores, que é o que todos ansiamos. E a pergunta é, ainda esse ano será? Olha, é evidente que depende muito do Poder Judiciário, isso, né? Mas por parte da Prefeitura já era para estar aberto. Essa é a grande verdade, porque se nós não tivéssemos essa interrupção, a gente teria aí no final de outubro já a inauguração. Isso já estava previsto. Inclusive, importante dizer, nós temos o governo do Estado já sinalizou com um aporte significativo, sinalizou não, enviou o dinheiro. Só esse ano foram 11 milhões. 11 milhões de reais para garantia do custeio do hospital. O custeio é o quê? O dia a dia do hospital nesse exercício, nesse ano. Ou seja, nós temos já consagração jurídica, temos uma entidade extremamente capaz e temos o dinheiro para a abertura do custeio. Lembrando que o hospital está pronto. Então, a gente espera, sim, a reversão, trabalha para isso, evidentemente, também, essa decisão do Poder Judiciário, que, ao nosso ver, é uma decisão que merece ser aprimorada, que merece ser revista, para que a gente possa, de fato, inaugurar o hospital, porque está tudo prontinho para isso. Eu acredito que seja mais uma questão formal. Na liminar, a gente só vê preliminarmente o básico.
Quando entrar no mérito, no julgamento do médico, se verificará isso que o Fábio falou. Na realidade, o Instituto Oswaldo Cruz, ele pertence à Fundação Oswaldo Cruz. Então, vai ver que ele realmente tem capacidade técnica reconhecida nacional e internacionalmente. Então, na liminar, superficialmente, o juiz e o desembargador, ambos analisam apenas superficialmente. Quando entrar na matéria, eles verão que eles têm a capacidade técnica para exercer essa atividade. E mais ainda, o que eu vejo, uma questão de CNPJ. O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Questão burocrática. Todos pertencem ao mesmo grupo, só que tem um CNPJ e outro tem outro CNPJ. Quando isso ficar aprovado, eu acredito que ficará aprovado no mérito, eu acredito que a Justiça reverterá essa situação. Liminarmente, é uma decisão precária, que ela pode ser revista quando for realmente analisar o conteúdo, o mérito do processo. Bom, a gente torce para que isso seja resolvido o quanto antes, porque sempre sobra para o munícipe que está carente, não só para o munícipe de Santos, mas para toda uma região que depende dessa questão, de um equipamento desse, importante como esse, estar em funcionamento, né? Vamos dar continuidade aqui. A queda de arrecadação é uma realidade nas esferas federal, estadual e municipal. Pelo menos 15 secretarias terão os orçamentos reduzidos em 2018, como a de comunicação e resultados, por exemplo, 20%, e desenvolvimento econômico e inovação, 21%, por exemplo. A saúde e a educação também terão orçamento reduzido, Fábio? Não, isso não. Ao contrário, em tempos de crise, nós temos que investir justamente na área social. Essa é a visão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa e essa é a visão que, evidentemente, a administração municipal coloca. Então, o que eu acredito? Área social, que a gente tem que ter fortalecimento nesses momentos, justamente saúde, educação, assistência social, evidentemente sem desprezar a segurança, que também é uma agenda importante. Mas, sobretudo, essas três áreas. É importante também a gente lembrar que aí você tem um fenômeno curioso. Quando você tem um tempo de crise, naturalmente, principalmente setores da classe média, acabam sofrendo um pouquinho mais da crise. Então, o que nós temos? Pessoas que tinham um plano de saúde, por exemplo, que faziam um uso da rede privada de saúde, acabam perdendo emprego, acabam tendo uma diminuição na sua renda familiar e não conseguem mais honrar o compromisso com o plano de saúde, por exemplo. Naturalmente, migram para a saúde pública. Então, nós percebemos um aumento muito grande de pessoas, de famílias que passaram a utilizar os serviços públicos. Essa mesma lógica segue na educação, você sai da escola particular, vem para a escola pública, enfim. Então, o que acontece? Você tem, no momento de crise, que é no momento que você tem menos recursos, isso é um fato, nós temos dificuldades na captação de recursos, sim, a maior necessidade de investimento. De certa forma, há uma dificuldade em trato disso. Então, o que as administrações têm que fazer? Buscar equilíbrio fiscal, economizar nas áreas meios. Então, por exemplo, Secretaria de Gestão. Secretaria de Gestão é uma área meio. Ali a gente tem que olhar, Secretaria de Finanças, secretarias meio, para que a gente possa ter melhores condições de investimento justamente nas secretarias fins, principalmente naquelas que têm o apelo social. Equilibrar, né? É exatamente isso que está sendo Só feito. acrescentando, né? O município de Santos, 51% de todo orçamento, 51% de todo orçamento são para as áreas sociais, 49% para as demais áreas. Quais são as áreas sociais? Educação, saúde e assistência social. Portanto, 51% do orçamento de Santos são destinados às áreas sociais. Repito, educação, saúde e assistência social. O limite mínimo de aplicação de dinheiro na saúde é de 15% para os municípios. O município de Santos, em números redondos, aplica 18%. Número mínimo de aplicação de dinheiro na educação é de 25% dos impostos. Santos aplica 28%. É aquilo que nós falamos, nós temos que ter com essa realidade hoje fiscal, que só pode gastar o que arrecada, nós temos que ter prioridade. E a prioridade hoje no município de Santos, saúde, educação e assistência social. Por isso que a Secretaria de Comunicação e Resultados diminuiu os seus recursos para priorizar áreas fins, como o Fábio falou. Quais são as áreas fins? Aquelas que ficam na ponta, que atendem a população, principalmente no momento de recessão. E acaba que no momento de recessão como esse, os municípios eles também terão que se readequar. Bom, bastante. Isso que está ocorrendo na União vai ocorrer nos estados e no município. Não precisa nem de lei. Eles obrigatoriamente vão ter que se adequar. Agora, daqui para frente, os orçamentos eles só vão poder gastar aquilo que arrecada. Então,
gastar aquilo que arrecada para não ter o déficit, que eu falo, o rombo, né? O que eles vão ter que fazer? Priorizar. Pela primeira vez no Brasil nós estamos discutindo isso. Escolha, prioridade. Nós vamos ter que priorizar aquilo que é realmente necessário para a população. Que é o correto, né? Agora, só para a gente encerrar esse bloco, a gente levanta essa questão. Já está definida a sua continuidade no comando da SEGS, na Secretaria de Gestão, Fábio? Não está definido, não. O prefeito Paulo Alexandre, evidentemente, está fazendo as suas reflexões, montagem do time, que vai estar aí colaborando nos próximos 4 anos. E não tenho dúvida que o prefeito vai, aí, como fez já nos últimos 4, colocar gente comprometida, colocar gente que está efetivamente empenhada em prestar bom serviço à população. Agora, o time, a decisão e, evidentemente, a explanação disso à comunidade, à sociedade num todo, será feita pelo prefeito, creio eu, aí nos próximos dias, enfim. Mas não tem nada definido. Tem como especular alguma coisa aí, né, numa situação como essa? Especulações tem bastante, inclusive com o nome do Fábio, né? Mas é o prefeito que vai decidir, provavelmente em dezembro, né? Mas o nome do Fábio está sendo bastante especulado, sim. Olha só, a especulação, né? A gente não é muito a favor disso, mas não tem como a gente fazer os corredores da prefeitura. Rádio peão, né? Como o pessoal fala em casa. Mais algumas informações? Por enquanto, só rádio peão. Né? Então vamos chamar o break. Que o Fábio está aguardando novidades, mas aí o prefeito vai decidir. Fábio nem fala nada. Mas assim, o importante, gente, é que nós temos um compromisso muito claro com a população de colaborar com o governo que vai até o dia 31 de dezembro desse ano. Ainda tem muita Então a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando, tentando fazer o nosso melhor. E eu não tenho dúvida que o prefeito terá toda a sabedoria para poder escolher um grande time, enfim, e ter aí um pessoal bastante comprometido. A gente é jornalista, né? A gente gosta de fazer umas especulaçõezinhas. O Fábio, né? É aquele secretário multidisciplinar. Eu também. Então, olha aí, né? Para bom entendedor. Vamos chamar o break, que é melhor. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo comercial. Você continue com a gente, voltamos já. Voltamos com um Bom Dia Baixada. Hoje recebemos o secretário de Gestão de Santos, Fábio Ferraz, e o cientista político Fernando Chagas. Vamos dar sequência ao programa. Os norte-americanos vão às urnas hoje para decidir quem irá suceder Barack Obama na presidência. O republicano Donald Trump ou a democrata Hillary Clinton. Hillary lidera a grande maioria das pesquisas com pequena vantagem, quase um empate técnico, em uma das eleições mais equilibradas da história. Vamos aos números. A pesquisa da NBC, divulgada no sábado, indica 44% das intenções de voto para Hillary e 40% para Trump. Já o levantamento do Washington Post aponta vantagem de 5 pontos percentuais para Hillary. E a enquete da Fox News, apenas 2% de vantagem. O FBI manteve a conclusão que a candidata democrata não cometeu crime ao usar uma conta pessoal de e-mail para assuntos do governo. Durante a gestão no Departamento de Estado, a acusação fez com que Hillary caísse nas pesquisas. Na semana passada, Trump acusa o governo Obama de proteger a candidata. Esse fato pode decidir a eleição? Como é que você avalia isso, Chagas? O que eu vejo que vai decidir a eleição realmente vai ser no dia de hoje. E aí o que decide a eleição são praticamente quase 4 estados. O resto é especulação. O resto é especulação. Não dá hoje para cravar quem é o favorito. Se tivesse que escolher uma, seria a Hillary Clinton. Porém, nada garante a vitória da Hillary Clinton. Porque o candidato Donald Trump do Partido Republicano, apesar de tudo, ele é um candidato que conquistou uma boa parcela da população americana. Com essa boa parcela da população americana, o branco, normalmente do centro dos Estados Unidos e que não tem nível universitário, que para ele o sonho americano acabou. E ele busca uma saída. E a saída qual é? É justamente o discurso do Trump. Mas a par de tudo isso, de FBI, como quiserem, e todas essas discussões, que a Hillary Clinton é do establishment, que é de Washington, então deve ser tirada, já que nós queremos mudar os Estados Unidos voltarem ao passado, independentemente de quem decide a eleição, se é o branco tradicional dos Estados Unidos ou se são os hispânicos
hispânicos e são os asiáticos. Independentemente disso, o que vai decidir são os swing states, são os 4 estados que são pendulares. Ora votam nos republicanos, ora votam nos democratas. Flórida, Ohio, Michigan e Pensilvânia. Esses estados, e também poderíamos falar num estado que hoje também está sendo muito disputado, que tradicionalmente era dos republicanos e agora está indo para o democrata, Nevada e outro também Colorado. Mas basicamente quem vai decidir essa eleição é Flórida. Quem levar a Flórida leva a eleição dos Estados Unidos. É lógico, está mais fácil para a Hillary Clinton, que basta levar a Flórida para ganhar a eleição dos Estados Unidos. Já que o Clinton, além de ganhar a Flórida, para ser eleito vai ter que ganhar Ohio. Mas isso não é impossível. Há uma pequena diferença e essa diferença será decidida hoje nas urnas. E não adianta ter o maior voto nos Estados Unidos. O Al Gore teve o maior número de votos do que o Bush nos Estados Unidos e o eleito foi o Bush. Porque o eleito foi o Bush, porque conseguiu maior votação na Flórida. Lá não é o maior número de votos que decide a eleição, mas o maior número de delegados. Pode ser que um candidato tenha tido o maior número de votos, porque teve o maior número de votos em mais estados, mas os estados que têm o maior número de delegados dá a vitória para o adversário e o adversário ganha a eleição. Então lá é meio complicado, lá não é uma eleição direta. Lá se vota nos delegados, aquele que tiver maior número de votos no estado leva todos os votos e esses votos depois são distribuídos entre os candidatos. Precisa alcançar 270 votos para ganhar a eleição. Só dos estados, quem ganha a eleição não leva a totalidade de votos. Maine e Nebraska. Os demais ganhou por um voto, leva todos os votos do estado. Por isso, muitas vezes, como aconteceu com Al Gore e Bush, ganha a eleição por maior número de votos, mas não tem maior número de delegados. Por isso que se vê eles viajando tanto nesses últimos dias, fazendo até comício no próprio aeroporto ali, no espaço que cederam, enfim, tudo nessa corrida. Pode ver, ele foi, o Obama, ele saiu da Flórida e foi diretamente para a Pensilvânia, que são 2 estados que chamam de swing states, são estados pendulares. Então, de manhã ele estava na Flórida, Sim. que é no sul, foi lá para o centro-oeste, a Pensilvânia, justamente para isso, para ganhar os votos nesses estados que eu falei. O que se escuta nos noticiários é que eles estão correndo num dia 5 estados. Estão correndo enfim. hoje. E hoje eles ainda continuam correndo, porque a eleição está rolando e eles estão fazendo campanha. Lá pode fazer campanha a toda hora, todo dia, inclusive no dia da eleição. E como o curioso também é a questão estratégica de você buscar o voto que pode de fato decidir. Porque, como o Chagas muito bem explicou, é diferente da nossa realidade. Então vamos imaginar, por exemplo, o estado do Texas é um estado que o Trump já levou. Então lá não precisa ir lá é republicano. Nem o Trump vai lá porque já está assegurado, nem a Hillary vai lá porque ela não vai mudar isso. Ah, mas a Hillary pode ganhar alguns votos indecisos, pouco importa, porque se ela ganhar os votos não serão significativos para fazer metade mais um no Texas. Então, os votos do Texas já estão assegurados por Trump, eu estou dando um exemplo. Agora, veja bem, Flórida, como o Chagas bem falou, são 29 delegados. Ele deu o número mágico é 270, porque você divide o Congresso em 2, dá 269 o número, então você tem que ter metade mais um do Congresso, que vai efetivamente colocar aí o representante que será o presidente posto de fato. A Flórida, curiosa, que ela é mais ou menos dividida. E um lado é republicano, o outro lado é democrata. Esse cinturão do meio da Flórida passa a ser decisivo. E ali, então às vezes, uma cidade, uma região pode decidir toda a eleição do país. Por quê? Você pode virar a eleição de fato para um dos dois lados, nesse meiozinho, numa cidade, numa região que decida um estado que está dividido, que seja significativo o número de representantes, o número de delegados, como por exemplo a Flórida, e você leva a Flórida. Então vamos imaginar, eu não sei exatamente o contingente eleitoral de eleitores do estado da Flórida, vamos imaginar que seja 1 milhão de habitantes. Estou falando um número aqui chutado. Se você tiver 500.001 por um candidato, você leva o estado todo, os 29 representantes. Então percebam como uma região, como 10, 15, muda tudo. 200, 500, enfim, pode mudar toda a lógica. Essa eleição está tão louca, Fábio, tão louca, que pela primeira vez o estado de New Hampshire, que só tem 4 votos, New Hampshire só tem 4 votos, podem decidir a eleição. Pode chegar no equilíbrio o Bush
O Bush, não, desculpe. O Donald Trump ganha na Flórida e Ohio. Não foi uma confusão muito difícil que você fez do Trump com o Bush? Com o Bush, né? Não. Bush pai, né? Bush pai, né? O Donald Trump ganha na Flórida e ganha em Ohio. Se isso ocorrer, obrigatoriamente, a Hillary Clinton vai ter que ganhar New Hampshire. New Hampshire só tem 4 votos. Esses 4 votos podem ser necessários para ela decidir apenas por um voto a eleição dela ou não. Então, é uma eleição muito complicada. E esse ano tem um agravante pela Hillary, porque eu ainda acho que a Hillary corre risco de não ganhar. O Obama teve mais de 70% dos negros favoráveis ao Obama. A Hillary Clinton não tem esse número favorável. Ao contrário, muitos negros, eles criticam a Hillary Clinton devido ao Bill Clinton. Os eleitores do Obama não são necessariamente os eleitores de Hillary. Justamente por causa do Bill Clinton, o marido da Hillary Clinton, que quando foi presidente dos Estados Unidos, não foi muito favorável aos negros nos Estados Unidos. Então, o Obama, ele tinha certeza, sim, de conseguir os votos dos hispânicos e os votos dos negros. A Hillary Clinton não tem essa certeza. Ela tem certeza de ganhar os votos dos hispânicos e das mulheres, mas não tem certeza de ganhar dos negros. E lá o voto ele é facultativo, então tem que convencer o eleitorado a participar da eleição, a ir votar, porque às vezes pode ter uma intenção de voto e essa intenção de voto indicar que a Hillary Clinton vai ganhar, mas os hispânicos não irem às urnas. Sim. E com certeza os brancos de classe média baixa e sem nível universitário, esses vão. E isto pode decidir. Não é que a pesquisa vai errar, não é isso. É que ali é uma matemática muito diferente da nossa. Muito louca. Né? Muito só para o pessoal de casa poder muito entender. Louca. Então, por uma diferença de 4 pontos nesse estado que eu falei, New Hampshire, pode ser que a Hillary Clinton ganha ou que a Hillary Clinton perca. Eu acredito, se a Hillary Clinton ganhar a Flórida, ela está eleita. Se o Donald Trump ganhar a Flórida, ainda não está eleito, precisa ganhar Ohio também. O fato é que ambos os candidatos apresentam um alto índice de rejeição. É isso que eu acho que é importante a gente colocar. É o maior da história. Na verdade, os americanos não queriam votar em nenhum dos dois, né? O vencedor terá pela frente um país dividido com ideias polarizadas nas visões de política de governo. Quais serão os maiores desafios, ou seja, de Hillary, seja de Trump? O maior desafio, primeiro, quem ganhar vai ter que convencer o outro lado e não vai conseguir. Inclusive, a Hillary Clinton, se ganhar, os republicanos já prometem entrar com processo de impeachment por causa desses e-mails vazados do FBI. Se o Donald Trump ganhar, ele vai ter um problema muito grande. Convencer os investidores nacionais e internacionais que ele é uma pessoa confiável. Então, seja lá qual for o resultado, os Estados Unidos saem pela primeira vez bastante divididos. Desde a Guerra Civil, no século XIX, nós não vemos um americano tão dividido, o território americano tão dividido como nessas eleições. Tanto um como o outro que ganhar a eleição vai ter realmente muitas dificuldades para se eleger. Hillary Clinton vai ter um Congresso republicano, contrário, como o Obama já teve, contrário à sua política. E o Donald Trump vai ter muitas dificuldades de convencer que ele é uma pessoa confiável e que os investidores podem investir nos Estados Unidos, que os Estados Unidos vão continuar a crescer. O que o americano defende? Defende o American Dream, o sonho americano. Só que o sonho americano, como na Inglaterra, não volta mais esse sonho americano. O mundo mudou, o americano tem dificuldade de entender isso. Se ele isolar o país, como ele está pretendendo, ele vai criar grandes problemas, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Quando a China o crescimento da China, afeta o mundo. Quando cai o crescimento e tem segurança econômica e jurídica nos Estados Unidos, o universo balança. Até porque algumas declarações dele são bem polêmicas, né? Pelo menos a Hillary, ela mantém ali, acho que um equilíbrio. Agora, Trump, ele vem falar dos mexicanos, vem falar disso, vem falar daquilo e sobe muro. Gente, são umas questões tá falando assim para esse público, é o público dele. O que ele pegou? Ele pegou justamente esse americano branco de classe média baixa que não teve nível universitário, que está com a sua renda caindo e está desempregado. Você acha que ele fez certo? É uma tática? É uma tática. É uma tática que ele fez para conquistar. Ele já tem garantido isso. Tanto que ele é competitivo. Por que ele é competitivo? Porque ele pegou esse público. Esse público... Bom, se não fosse uma tática que desse certo, ele não estaria tão emparelhado esse ali. Público, ele pega 45% dos americanos. Ele centrou nesses 45%.
95% dos americanos, que é o branco de classe média, desempregado com renda baixa e que não tem nível universitário. Ele centrou nesse pessoal e ele é competitivo. O que a Hillary Clinton teve que fazer? Teve que buscar os hispânicos, os asiáticos e os negros. A dificuldade da Hillary Clinton é justamente aí, conquistar os negros. Os negros que até pela própria condição estavam totalmente a favor do Obama, mas tem muita resistência a Hillary Clinton. A Hillary Clinton, ela é uma pessoa do establishment quando o americano quer mudança. Vem a Hillary Clinton é do mesmo e eu não quero o mesmo. Eu quero voltar aos Estados Unidos dos anos 60. Seria, então, uma alternativa para o Trump. O Trump é um milionário que fala para os pobres. Concorda, Fábio? É isso mesmo. Eu acho que até o After Day, até para aproveitar o momento inglês aqui, né? O dia seguinte dessa eleição é o seguinte. O Trump ele vai ter que ter, e a gente percebe que durante a própria campanha, ele teve uma singela mudança de discurso. Ele, de certa forma, amenizou um pouco o discurso. Vamos imaginar na hipótese dele ser eleito. Bom, ele vai para o discurso inicial, de proteção dos Estados Unidos, do sonho americano, de você ter aquela sociedade mais conservadora. Os Estados Unidos é uma grande democracia, mas eles são extremamente bairristas. Você percebe no dia a dia do americano que ele entende que os Estados Unidos é o planeta, o resto do mundo é detalhe. Mas isso é uma realidade. E só que o governador Geraldo Alckmin, por sinal, ele tem uma frase que eu gosto muito. O século XIX foi o século dos impérios. O século XX foi o das potências. E o século XXI será o século das cidades. Então, as cidades serão fundamentais. E aí as cidades pouco interessam as fronteiras. Essa é a nova conjuntura mundial. Então, essa coisa do protetivismo exacerbado, tal, pouco interessa. Hoje você pode ter uma empresa operando no Brasil estando registrada nos Estados Unidos e vice-versa. Dependendo da taxa tributária como é que for, dependendo de como que for mais vantajoso para que aquilo ocorra. Então você não tem mais essa dinâmica mundial da década de 60, por exemplo, em que você tem as instituições muito atreladas às nacionalidades. O mundo hoje é outro. A Hillary me parece que tem um discurso mais nessa linha, de dialogar com o mundo, de falar com o mundo. Mais Isso aberto. eu acredito que seja uma grande vantagem externa. Agora, internamente, é bem aquilo. Quem decide a eleição, de fato, é o próprio americano. E o americano, de certa forma, ele está incomodado com o terrorismo, com a violência pública, com a falta de emprego. E ele ainda vê o seguinte, bom, mas se eu voltar para a década de 60, década de 50, talvez década de 70, comece a mudar um pouco essa realidade, que é o discurso do Trump, eu vou ter uma satisfação de vida melhor. A minha vida vai ser melhor. Tendo, às vezes, dificuldade de enxergar de fato aí que essa realidade mudou e que hoje se dialoga com o mundo e não mais só com aquela realidade. Essa questão dos Estados Unidos se achar realmente o centro do mundo, se percebe nitidamente. Até essa semana a gente viu aí, passou o campeonato de beisebol, né, que foi decidido lá e que o time que não ganhava desde 1906 lá ganhou, que é o time de Chicago. Muito bem. É a Liga Mundial de Beisebol. Mas quem avisou que é a Liga Mundial? Se tiver um time de beisebol em outro país que jogue beisebol, não é o caso do Brasil, mas tem vários países aí pelo mundo que jogam beisebol. O Japão joga beisebol, que pode ser melhor que o time. Ele não teve a oportunidade de disputar e eles intitulam como a Liga Mundial. Ora, não é a Liga Mundial, não tem muito sentido isso, mas para o americano faz todo sentido. E porque a Liga é como se fosse a Liga Mundial. Sim. Agora, para a gente encerrar o assunto, a gente tem menos de 2 minutos, o tempo aqui voa, ainda mais quando o assunto é bom. O que muda? As eleições nos Estados Unidos, o que muda, afeta o Brasil rapidamente, Fábio? Olha, eu acredito que a Hillary tem um discurso mais aberto, um discurso de maior abertura e um discurso mais atrelado à realidade mundial. Para os Estados Unidos, ela tem um discurso menos contundente, principalmente na preocupação de preservação do terrorismo. E também, de outra forma, vendo o mundo, não só o Brasil, de menos aferição militar dos Estados Unidos perante o planeta. O Trump, por outro lado, eu acredito que ele seja mais protetor. Isso para o Brasil pode ser ruim, porque na discussão, principalmente de alguns commodities que nós exportamos, ele pode querer taxar a entrada dele nos Estados Unidos, como também pode querer dar
possibilidades maiores de melhor competição, por exemplo, na exportação de laranja, que é um mercado importante, um commodity importante dos Estados Unidos, sendo mais competitivo e prejudicando outras economias mundiais, inclusive a brasileira. Isso pode ser ruim. E acredito que ele tem uma linha mais contundente do ponto de vista militarista. Então, de investir mais em guerras pelo mundo, que de certa forma é uma tradição americana também. E isso preocupa bastante. Rapidamente, a gente tem 30 segundos. Chagas, eu sei que você se dá muito bem com isso. Brincando aqui, descontraindo um pouco, a gente tem que torcer então para Hillary? Tem que torcer para Hillary. Qual a minha esperança se o Trump ganhar, né? O discurso é um, a realidade é outra. É a minha esperança. Eu não acredito que ele vai implantar tudo aquilo que ele falou. Foi um discurso apenas eleitoral. Para aquele público dele ali. Para aquele público da eleição. As instituições dos Estados Unidos são muito fortes e não vão deixar ele fazer loucura. Tá certo. Gente, muito obrigada, Fábio. É um prazer receber você aqui. Venha mais vezes, porque a gente também precisa receber essas informações da cidade de Santos, que é tão importante aqui na Baixada Santista. Fernando Chagas, não preciso nem dizer, né? Muito prazer receber você aqui. E o mais importante, levar essas informações, o que está acontecendo fora do nosso país, é importante para a gente também. Foi isso que a gente fez hoje, trazer informações não só da cidade de Santos, do nosso país e também de fora, porque querendo ou não, respinga, afeta. Obrigada a vocês por terem vindo, nossos convidados. Bom Dia Baixada fica por aqui para você. Uma excelente terça-feira. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã, às 8 horas da manhã. Até lá.